Provérbios capítulo 8, verso 34. Quantos encontraram, digam amém. Isso, Duda. Diz assim a palavra do Senhor: como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Vou ler de novo, Provérbios 8, 34. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Amém? Pai, nós te pedimos nessa noite que teu precioso Espírito Santo possa falar ao nosso coração através da tua doce e santa palavra, que nós sejamos pela tua palavra edificados, que nós sejamos pela tua palavra libertos, curados, que o Senhor faça coisas extraordinárias nessa noite, abrindo portas de bênçãos, de milagres, na direção dos teus filhos, por meio da tua preciosa e bendita palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém? Nós estaremos falando hoje como agir enquanto nós aguardamos que as portas sejam abertas. Como agir enquanto nós aguardamos que as portas sejam abertas. Deus, Ele alimenta a nossa esperança e Ele nos mantém em convicções de que as portas que Ele abre na nossa direção são para o nosso bem. Todas as portas que Deus abre na direção do seu povo é para o bem do seu povo, amém? E nós precisamos então decidir ouvir o som das portas do céu. Os nossos ouvidos precisam estar alinhados com o som das portas do céu, das portas que se abrem no céu. A Bíblia nos diz em Salmo 24, a partir do verso 7 até o verso 10, a Bíblia nos mostra que esse simbolismo da porta é o nosso conectivo com a eternidade, né? Porque olha o que diz a Bíblia em Salmo 24, a partir do verso 7, diz assim: levantai as suas cabeças, ó portas, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então esse texto nos fala de portas eternas ou portais eternos. E é triste, irmãos, ver que embora Deus esteja falando na sua palavra de portais eternos, muitas pessoas estão procurando por portas onde não há permanência, portas que não são portas permanentes, portas que são na verdade miragens. Tem muitas pessoas que estão em busca de portas que não são portas eternas, mas que são miragens. Porque toda porta que Deus não abre, toda porta que se apresenta como uma falsificação das trevas para nos iludir, é uma miragem. E a Bíblia está nos falando nesse texto de portas eternas. Então observe que esse simbolismo das portas traz um conectivo nosso com a eternidade, com o céu. Deus tem portas eternas para mim e para você. E a maior de todas as portas que Deus abriu para nós, que nos conecta diretamente com a eternidade, é o próprio Jesus Cristo. Em sua palavra, em João capítulo 10, versículo 9, Jesus diz assim: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem. Então Jesus é esta porta que nos conecta com o eterno. Jesus é esta porta que nos conecta com a eternidade, que nos conecta com a vida eterna, que nos conecta com Deus, o Pai. Então essa porta para a eternidade é o próprio Cristo. Então a Bíblia fala de portas eternas. E tem muitas pessoas que estão buscando portas que não são permanentes, portas que na verdade são apenas transitórias, apenas passageiras e que na verdade são apenas miragens. Agora, qual é a orientação da palavra de Deus para nós
enquanto nós estamos esperando as portas específicas de Deus se abrir em áreas específicas da nossa vida, na área da família, na área do casamento, na área da saúde, na área das finanças, na área ministerial, nas nossas células, no nosso trabalho com as células, pequenos grupos. Nós queremos que Deus esteja abrindo portas específicas. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz com relação aos pequenos grupos, ele diz assim, olha, uma porta grande e eficaz se nos abriu no Senhor, e há muitos adversários. Que porta era essa da qual o apóstolo Paulo estava falando? Ele estava falando da porta de oportunidade de pregar o Evangelho. E a célula, as nossas células, são justamente essas portas de oportunidades para pregar o Evangelho. Amém? Glória a Deus, é isso mesmo, Duda. As nossas células, nossos pequenos grupos que funcionam nas casas, são estas portas de oportunidades que foram abertas para que nós possamos alcançar as nossas famílias para Jesus, para que nós possamos alcançar os nossos amigos para Jesus, para que nós possamos alcançar pessoas próximas a nós para Jesus. Então cada célula, em cada casa, é uma porta de milagre, de salvação aberta. Se você não tem uma célula na sua casa ainda, peça uma célula lá na sua casa. Peça que se estabeleça uma célula na sua casa. Primeiro peça a Deus, Senhor, eu quero uma célula na minha casa. Peça a nós, seus pastores, para providenciar alguém para liderar essa célula na sua casa. E se você já fez o encontro com Deus, já fez a escola de líderes, você é a pessoa apta para abrir essa célula. Por quê? Porque uma célula em uma casa é uma porta do céu naquela casa. Uma célula em uma casa é uma porta do céu naquela família, conectando aquela família com a eternidade, com Deus, com a palavra de Deus, pregando a palavra. Então o apóstolo Paulo diz assim, uma porta grande e eficaz se nos abriu. Ele estava se referindo à porta do Evangelho, à porta da pregação da palavra, à porta da oportunidade de compartilhar o Evangelho. Mas ele diz, mas há muitos adversários. Então, o que a gente faz enquanto as portas específicas não se abriram ainda? Como eu disse, porta de salvação para a família, portas de oportunidade de pregar o Evangelho como uma célula, portas abertas nas finanças, na área da saúde, no casamento, ou em outras áreas da nossa vida. O que a gente faz? Qual é a recomendação de Deus para nós, enquanto nós estamos aguardando que essas portas se abram? Qual é a porta específica que você está clamando a Deus para que se abra? Eu sei que a grande porta, a maior porta, a porta única e verdadeira já foi aberta, que foi Jesus. Mas tem portas menores que estão conectadas à nossa fé em Cristo, que podem se abrir, e talvez você esteja esperando que algumas delas se abram. O que a gente faz enquanto a gente espera? O que a palavra de Deus nos orienta? O texto que nós lemos é muito interessante, porque ele fala de algo que a gente pode fazer. E a primeira coisa que esse texto nos fala é que nós podemos, queridos, fazer plantão nas portas de Deus. Fazer plantão nas portas que Deus indica. Porque olha o que o texto diz, o texto que nós lemos, Provérbios 8:34, o texto base da nossa ministração. Olha o que diz esse texto sagrado, diz assim, como é feliz o homem que me ouve. Então, a pessoa, o homem aqui no sentido de ser humano, que ouve a Deus é feliz. A palavra feliz em grego é makarion, que significa abençoado, bendito, feliz, bem-aventurado. Então, é bem-aventurado, é abençoado, é bendito, é feliz o homem que ouve a sabedoria de Deus. Aí ele continua, vigiando, de vez em quando, esporadicamente, vigiando mensalmente, anualmente, não, olha o que o texto diz, vigiando diariamente a minha porta. Todos os dias a pessoa está ali de plantão, e o texto continua, esperando junto às portas da minha casa. Então a primeira coisa que a gente faz, glória a Deus, aleluia. Então a primeira coisa que a gente faz, enquanto a gente espera que as portas específicas de Deus se abram na nossa direção, é que nós possamos estabelecer plantão, vigilância,
aguardar com vigilância, aguardar com perseverança, fazer plantão nessas portas que Deus está pronto para abrir em nossa direção. Porque o texto diz que nós precisamos vigiar diariamente. O que aconteceu com aquelas 5 virgens imprudentes que aparecem lá em Mateus 25? No Evangelho de Mateus capítulo 25, Jesus conta a parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. As 10 virgens estavam esperando o noivo, estavam esperando. Só que as 5 virgens prudentes encheram as suas lamparinas com azeite, que era o combustível da época para aquelas lâmpadas funcionarem. Era como se fossem candeeiros, né? Hoje não, que a gente não usa mais, mas quando eu era criança, a gente usava os candeeiros. Quando eu nasci em uma casa que não tinha energia elétrica. Minha mãe usava candeeiro, e ela disse que quando eu acordava pela manhã, as minhas narinas estavam cheias de fuligem daquele candeeiro, que funcionava a querosene naquela época, ou óleo diesel. Era algo mais ou menos assim, com um canudozinho de algodão. Na época da Bíblia, as lâmpadas, as lamparinas, o azeite era o combustível que colocava. E aí aquelas 5 virgens prudentes encheram suas lâmpadas com azeite e levaram azeite extra para que, caso o noivo demorasse, elas tivessem azeite extra para vigiar, para aguardar a porta ali até que o noivo chegasse e entrasse com elas naquela cerimônia do casamento. Mas as 5 virgens imprudentes, as 5 virgens tolas, as 5 virgens nécias, a Bíblia diz que elas levaram azeite só nas lamparinas, mas não levaram azeite reserva. Como o noivo demorou para chegar, o azeite acabou, e elas pediram às prudentes: nos dê um pouco do azeite de vocês. E as prudentes disseram para elas: não, nós não vamos dar do nosso azeite para vocês. Por quê? Porque se nós dermos o nosso azeite para vocês, corre o risco de acabar o nosso e o de vocês, e quando o noivo chegar, está todo mundo sem azeite. Vá comprar azeite onde vende, nós vamos ficar com o nosso azeite. E elas foram comprar azeite, porque elas não foram prudentes. Quando elas vão comprar o azeite, a Bíblia diz que o noivo chega. E as prudentes, as que estavam preparadas, as que tinham azeite sobrando, entraram. Mas quando aquelas virgens imprudentes e insensatas chegaram, a Bíblia diz que ela bateu na porta e disse: abra-nos a porta. E o noivo disse: não conheço vocês. Por quê? Porque elas foram insensatas, porque elas foram imprudentes, porque elas não estavam ali à porta vigiando, porque elas não estavam ali atentas. Queridos, um dia como esse aqui, Deus pode virar uma chave na sua vida para mudar a sua vida para sempre. E se você não for prudente, você perde a bênção que Deus tem para você. Por isso que a Bíblia diz assim: você tem que ficar ali vigiando. Isso, você tem que ter atenção, você tem que estar ali vigiando, você tem que estar ali atenta, você tem que estar ali atento. O texto diz assim: olha, feliz aquele que me ouve, vigiando. O que acontece? Vigiando diariamente a minha porta, a porta da bênção, a porta do milagre, a porta do que Deus quer fazer em nossas vidas. Ele continua: esperando junto às portas da minha casa. Esperando junto às portas da minha casa. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer, enquanto nós aguardamos portas específicas de Deus se abrir em nossa vida, é que nós precisamos aguardar com paciência, nós precisamos estar vigiando, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar apercebidos, para que nós não sejamos como as virgens imprudentes, que faltou azeite, que não vigiaram, e quando o noivo chegou, elas não estavam prontas, e quando elas vieram, já era tarde demais, porque a porta já estava fechada. Muitas vezes, queridos, Deus abre oportunidades para a gente, e se a gente não estiver vigiando, a gente perde as oportunidades de Deus. O meu pastor, ele dizia assim, na igreja que me converti, o pastor Marivaldo Barbosa, ele dizia assim: olha, as oportunidades são cabeludas na frente e carecas atrás. Ele sempre dizia isso, eu lembro dele falar isso sempre. Eu dizia: por quê, pastor? Porque quando ela está na sua frente, há cabelo para você grudar e agarrar. Quando passa a oportunidade, você não tem como mais segurar. E muitas bênçãos é assim que acontece, queridos. Muitas oportunidades de Deus é assim que acontece. Às vezes você deixa de estar naquele ambiente que era para você estar, e você deixou escapulir uma bênção, um milagre, uma resposta de Deus.
Amém? Então é preciso que nós estejamos atentos. Olha o que Jesus disse na sua palavra, que nós precisamos estar aprendendo a ouvir a Deus com todo o nosso coração. Esse é o propósito da nossa vida através da sua palavra. Nós precisamos fazer plantão nas portas que Deus tem indicado para nós, que Deus tem aprovado para nós, até que elas se abram. Lucas 18, versículo 1, a Bíblia diz assim: Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Diga comigo: orar sempre e nunca esmorecer. Por que orar sempre e nunca esmorecer? Porque quando você está ali orando, você está em vigilância. Você está ali sempre orando, você está em vigilância. Amém? A gente não quer sempre orar, a gente não quer orar sempre, a gente não é todo dia quem está afim, mas a gente precisa orar, mesmo sem estar afim. Por quê? Orar sempre e nunca esmorecer, porque quando você ora, você está em vigilância. Jesus nos fala em Mateus capítulo 7, versículo 7, diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, todo aquele que busca e todo aquele que bate, a porta se abre. Olha o que Jesus está dizendo: peçam e vocês vão receber, busquem e vocês vão encontrar, bata e a porta será aberta para vocês. Por quê? Olha o que ele diz: todo. Eu descobri que a palavra todo em grego significa todo. Todo significa todo. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate na porta da graça, na porta do milagre, na porta do favor de Deus, essa porta será aberta. Mas você tem que estar à porta. Você tem que fazer plantão nas portas de Deus. Diga para o seu irmão: faça plantão às portas de Deus. Diga: esteja vigiando na porta que Deus está abrindo para você. Não deixe a oportunidade passar. Amém? E a segunda coisa que nós aprendemos e que iremos aprender nessa noite, a segunda verdade, é que nós precisamos nos manter em adoração e em louvores diante das portas de Deus. Enquanto nós estamos aguardando, enquanto nós estamos esperando que a porta se abra, nós precisamos nos manter em louvor e adoração. Salmo 100, versículo 4. Salmo 100, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: entrem por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendam-lhes graças e bendigam o seu nome. Salmo 100, versículo 4. Salmo 100, versículo 4. Entrem por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Então olha o que Deus está dizendo, que é para você entrar nas portas com o quê? Com ações de graças. É para você entrar nas portas com o quê? Com louvor. Então olha só, você está esperando que portas se abram para você? Você está esperando que portas específicas sejam abertas por Deus para você? Enquanto você aguarda, quais são as suas duas atitudes? Primeiro, faça plantão. Faça plantão, fique de vigia, fique apercebido, para não deixar passar a porta de oportunidade. Segundo, espere com louvor, espere com ações de graças, espere com atitude de louvor e adoração a Deus. Você sabe, queridos, nesse mundo de hoje, que as pessoas querem tudo muito rápido, você chega em qualquer uma dessas lanchonetes de fast food. A palavra fast food em inglês significa comida rápida, né? São duas palavras, fast e food, né? Fast significa rápido, food, comida, né? Então, comida rápida, fast food significa isso, comida rápida. Então as pessoas chegam ali, elas querem o quê? Uma comida rápida. Elas querem um café instantâneo. Então este mundo é acelerado, as pessoas querem as coisas para ontem. É ou não é? Sim. E nesse mundo acelerado, por exemplo, se o vídeo for muito longo, as pessoas não querem assistir, mesmo no YouTube. Não é verdade? Porque as pessoas querem coisas rápidas, aceleradas. Isso é tão verdade
que o WhatsApp descobriu isso, né? E colocou a função agora de você acelerar o áudio. Você não tem paciência de ouvir um áudio de 2 minutos, você quer acelerar, você bota lá e fica... Você quer acelerar o negócio, porque você não tem paciência de ouvir um áudio de 2 minutos. Eu lembro que quando eu mandava áudios assim de 2 minutos, 3, os meus filhos falavam: pai, pelo amor de Deus, pode mandar esses áudios grandes que ninguém ouve. Eu falei: meu Deus, 2 minutos, não ouve não, não ouve não. O pessoal não quer saber de áudio grande não. Tem que ser áudiozinho curto, no máximo 30 segundos. Porque nós estamos num mundo acelerado, sim ou não? Sim. E o que acontece nesse mundo acelerado? Às vezes as pessoas querem acelerar também as bênçãos de Deus. Às vezes as pessoas não têm paciência também para esperar o tempo certo das bênçãos de Deus. E por não terem paciência para esperar as bênçãos de Deus, nesse mundo tão acelerado, que as pessoas têm essa agitação da alma constante, e elas transferem isso também para as questões espirituais, o que acontece? As pessoas acabam murmurando, as pessoas acabam reclamando. Ah, mas a porta do casamento não abriu ainda. É reclamação, é murmuração. Ah, mas a porta do emprego não abriu ainda. É reclamação, é murmuração. Ah, mas a porta da saúde, a porta da prosperidade, da salvação da minha família, da libertação do meu marido ou da minha esposa, não abriu ainda. E aí a pessoa começa a reclamar, começa a murmurar, porque ela não tem paciência para esperar o tempo de Deus. E o que a Bíblia nos ensina em Salmo 40? Salmo 40, versículo 1 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, nesse momento que nós estamos esperando, nós precisamos esperar junto às portas com louvor, com adoração, com ações de graças. Mas está difícil, pastor, a porta não se abriu ainda. Vai louvando, porque enquanto você louva, Deus envia anjos para abrir portas. Paulo estava preso, glória a Deus. Paulo estava preso na prisão, Paulo e Silas. Mas eles não reclamaram, eles não murmuraram, eles não ficaram dizendo: olha Deus, a gente pregou o evangelho, o que valeu? Não valeu a pena pregar o evangelho, a gente pregou o evangelho, e o que aconteceu conosco? A gente ia parar nessa cadeia, se a gente tivesse feito algum mal, mas a gente está aqui porque a gente é servo do Senhor, a gente está sendo preso porque a gente pregou o evangelho. Eles não ficaram assim, não ficaram reclamando. Em vez de ficar reclamando porque as portas da cadeia estavam fechadas, a Bíblia diz em Atos 16, a partir do verso 25, que Paulo e Silas começaram a louvar, começaram a cantar a Deus, começaram a louvar a Deus e começaram a orar a Deus. E enquanto eles esperavam as portas se abrirem, eles louvavam. Enquanto eles louvavam, Deus enviou um terremoto naquela cadeia, e Deus abriu a porta de todas as prisões, não apenas para Paulo e Silas, mas para todos aqueles que estavam encarcerados. Sabe por quê? Quando você louva a Deus, Deus abre portas não apenas para você, mas Deus abre portas para aqueles que estão próximos a você. Quando você louva a Deus, Deus abre portas para a sua família. Quando você louva a Deus, Deus abre portas para os seus, Deus abre portas para a sua casa. Então Paulo e Silas louvaram a Deus, esperaram as portas se abrir com atitude de louvor. E o que aconteceu? Enquanto eles louvavam a Deus, Deus abriu as portas das cadeias. Deus abriu a porta das cadeias. Então você está em uma situação que aparentemente parece uma prisão, aparentemente parece um beco sem saída. Alguém da sua família está nessa situação. Não murmure, não reclame, entre pelas portas, como diz a Bíblia, com louvor. Salmo 100, versículo 4. Salmo 104. Entrai por suas portas com ações de graças, e em seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendiga o nome dele. Né? Então entre pelas portas de Deus com quê? Com louvor. Com louvor, não com reclamação, não com murmuração. Diga glória a Deus. Por quê? Porque quando as pessoas começam a reclamar, elas começam a ficar zangadas, elas começam a ficar inquietas, elas começam a reclamar, a murmurar, e elas acabam se precipitando. Por quê? Porque a murmuração leva à precipitação. A Bíblia nos fala, lá no livro de Números, capítulo 13, da história daqueles 10 espias, que em vez de louvar a Deus, reclamaram.
E a gente vai aprender uma coisa: quando a gente começa a reclamar, as portas demoram ainda mais de se abrir. Quando a gente começa a reclamar, a murmurar, em vez da porta se abrir rápido, ela se fecha mais ainda, ela fica mais difícil de abrir. Porque a Bíblia nos fala lá em Números 13, essa história é tremenda. A Bíblia diz que Moisés enviou 12 espias, 12 espiões, para sondar a terra de Canaã, a terra que eles iriam conquistar. E aí os 12 voltaram, mas somente Josué e Caleb voltou com relatório positivo, voltou com relatório de fé, dizendo: olha, a terra é boa e Deus vai nos dar. Só Josué e Caleb. Todos os outros 10 voltaram envenenados com a incredulidade, e envenenou o coração do povo de Israel, porque eles começaram a dizer: olha, a terra realmente é boa, mas tem gigantes na terra, e nós somos gafanhotos aos olhos deles, e nós mesmos nos sentimos como gafanhotos, nós seremos destruídos. E eles começaram a murmurar e a reclamar, e a fazer o povo de Israel murmurar e reclamar. A Bíblia diz, irmãos, que o povo reclamou tanto, que o povo desejou voltar para a escravidão no Egito. Era para eles passarem uma média de poucos dias no deserto, poucos dias. Deus disse para eles assim: agora, porque vocês reclamaram, porque vocês murmuraram, vocês vão passar, sabe quanto tempo no deserto? Quem sabe? Quem sabe? 40 anos. Um ano para cada dia. Cada dia, vocês passaram 40 dias espiando a terra, vocês passaram 40 dias espionando a terra. Pois é, agora cada dia vai representar um ano, vocês vão passar 40 anos. Era para eles passar alguns dias no deserto, irmãos, mas por causa da reclamação, a porta se fechou. A porta de Canaã se fechou. E a porta de Canaã só foi se abrir 40 anos depois. Irmãos, tem portas que já era para estar abertas há muito tempo na nossa vida, mas a nossa reclamação, a nossa murmuração, a nossa falta de fé, a nossa falta de vigilância, fechou a porta. Fechou. Por quê, queridos? O louvor é uma chave que abre portas. Diga para o seu irmão: louvor e adoração a Deus são chaves que abrem portas. Louvor e adoração a Deus são chaves que abrem portas. Se você fica reclamando, murmurando, você fecha a porta. O negócio está para acontecer, o milagre está mais perto do que você imagina. O milagre está um passo mais à sua frente, mas você começa a reclamar, você começa a murmurar, você só vê as dificuldades, você só vê os gigantes, você só vê o deserto, você só vê as pedras grandes, você não consegue ver oportunidade de bênção e você começa a reclamar. Você reclama, a porta se fecha, e aquele milagre que estava para acontecer vai demorar agora um tempão para acontecer. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, queridos, entenda que você espera com louvor. Enquanto você aguarda as portas de Deus se abrirem na sua direção, aguarde com atitude de louvor, aguarde com atitude de adoração, amém? Por isso, nós precisamos esperar as portas de Deus se abrirem com louvor e adoração. Isaías 60:18, a Bíblia diz assim: não se ouvirá mais falar de violência em suas terras, nem de ruína e destruição dentro das suas fronteiras. Os seus muros você chamará salvação, e as suas portas louvor. As portas serão chamadas de louvor. Amém. Amém é uma oração que significa que assim seja, não é? Então, as suas portas serão chamadas de louvor. Diga para o seu irmão: as suas portas, as portas que Deus abrir para você, tem que ser chamadas de louvor. Por quê? Porque louvor é a chave que abre estas portas. Diga para a pessoa que está ao seu lado: louvor é a chave que abre estas portas. Então pare de reclamar, pare de murmurar, pare de praguejar, pare de sentir o coitadinho. Comece a louvar, porque o louvor é a chave que abre essas portas. Então Isaías está profetizando, anunciando que as portas de Jerusalém seriam chamadas de louvor. Então você está diante das portas de Deus. Hoje, nesta noite, exatamente nesta noite, você está diante de portas de Deus. Hoje Deus quer virar uma chave na sua direção, abrindo portas para você. Você vai passar por essas portas em fé,
e em louvor, em adoração ao Senhor. Amém? E para concluir, a Bíblia nos fala assim, Apocalipse 3:8: conheço as tuas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Mesmo com pouca força, quando você guarda a palavra e não nega o nome de Jesus, Ele coloca uma porta aberta diante de você, uma porta aberta que ninguém pode fechar. Amém? Então a minha capacidade não abre portas, a minha inteligência não abre portas, os meus talentos não abrem portas, os pistolões não abrem portas, são apenas atalhos, mas portas verdadeiras não. Quem abre portas é Deus. Quem abre portas para mim é Deus. E a Bíblia diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha, porque só Ele tem a chave, e Ele dá a quem Ele quer. Por isso que Ele disse para Jesus, para Pedro, né? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, será ligado nos céus. O que desligares na terra, será desligado nos céus. Amém? Então Ele tem a chave e dá a quem quer. Quando eu mesmo tento abrir as portas, essas portas ficam vulneráveis, ficam fragilizadas, ficam fracas, porque fui eu que tentei abrir. Mas quando é Deus que abre essas portas, elas permanecem, elas não se fecham, porque Ele diz: pus diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Diga para o irmão que está ao seu lado assim: Deus está colocando diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Você crê nisso? Deus está colocando diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Apocalipse 3:8. Por isso, deixemos Deus trabalhar. Vamos deixar Deus trabalhar, vamos deixar o Senhor abrir portas para nós. E enquanto isso, enquanto nós esperamos essas portas se abrirem, vamos esperar com vigilância, de prontidão, de plantão nas portas do Senhor, e com louvor e adoração. Amém? Amém? Vamos orar ao Senhor, fique de pé.